Vamos aqui com a nossa home e eu vou te mostrar aqui uma notícia e já voltamos com o Danilo Moliterno, porque temos, atenção, operação da Polícia Federal. Sim, a Polícia Federal investiga a Previdência do Amapá, que investiu 400 milhões de reais no Banco Master. Olha lá, de novo, o Banco Master. E aqui, deixa eu fazer uma ressalva, até antes de dar a continuidade da notícia para vocês. Banco Master é um banco, liderado ali pelo Daniel Vorcaro, que se enraizou tanto em Brasília, que existe um grande questionamento que a polícia está avançando e tentando compreender por parte, seja dos fundos de investimento ou de previdência, de qual é o tamanho do poder desse banco, a ponto de não apenas ter se articulado em Brasília, mas isso ter efeitos para as políticas, para as prefeituras, para governos de outros estados, a ponto de a Previdência do Amapá, por qual motivo o dinheiro da Previdência, que você pega uma parte e põe ali no investimento para render um pouquinho mais o dinheiro. Por qual motivo exatamente tanto dinheiro no Banco Master? Gente, esse Banco Master é história para mais de metro. E a gente está aos pouquinhos aqui conhecendo por meio do trabalho da Polícia Federal. E aí eu chego aqui, ó, Polícia Federal faz operação contra a Previdência do Amapá por investimentos no Master. Esta matéria é assinada pelo Rafael Saldanha e o Eli Jonas Maia. Porém, a da nossa home, que é a que eu acabei de citar, alvo da PF, Previdência do Amapá, investiu 400 milhões no Master, é do Danilo Moliterno. Por isso que a gente volta a conversar aqui com o Danilo. Dentre uma série de fundos de estados e municípios que investiram em Master, Amprev só não aplicou mais que o Rio Previdência. Você vai lembrar da operação que levou para a prisão aqui essa semana. Ô Danilo, só para compreender aqui uma coisa, claro que as prefeituras, elas têm vida própria, os governos estaduais também. Mas quando a gente fala de partido político, tá tudo meio conectado, né? A galera que é de um partido, que aí você tem um lobby em Brasília, e aí esse lobby pode gerar efeitos em prefeituras, para que essas prefeituras, por algum motivo, porque elas podem investir o dinheiro em quaisquer bancos, por algum motivo também foi no Banco Master. Então, nos conte, por favor, Danilo, 400 milhões de reais? 400 milhões. E Elisa, enquanto você falava sobre a abrangência que a gente tem desses negócios do Master, até por curiosidade, fui fazer uma continha aqui, porque a gente não tem só a Previdência do Rio, não tem só a Previdência do Amapá investindo em ativos do Master. A gente tem uma série de estados e municípios. Ao menos 13 estados e ao menos 17 municípios, essa é a conta que a gente tem, investiram em ativos do Banco Master. Mas vamos lá, dando um passinho atrás. A gente tem, portanto, essa ampla investigação que acontece por parte da Polícia Federal para entender o porquê que esses estados e municípios concentravam tanto dinheiro no Banco Master. Lembrando que esse dinheiro é um dinheiro que é colocado nesses fundos mensalmente pelo servidor, de maneira mais na frente recuperar isso na forma da sua aposentadoria e na forma do seu outro benefício. E aí a gente sempre menciona que a gestão desse fundo tende a colocar esses ativos, esse dinheiro, em ativos mais seguros, de maneira a garantir que mais à frente você vai conseguir devolver para esses aposentados. Para que não tenha um problema com dinheiro de aposentados e pensionistas e correr o risco de perder esse dinheiro, né, Danilo? Exatamente, porque na frente você precisa garantir esse pagamento para esses servidores. E a gente tem uma lista de estados, como mencionei, 13 estados, também 17 municípios. Dentre todos esses que aplicaram dinheiro, o que mais aplicou foi o Rio Previdência, que já foi alvo de operação da Polícia Federal, como a gente mencionou por aqui. E o segundo que mais investiu foi o Fundo de Previdência do Amapá, que investiu um total de 400 milhões de reais em letras financeiras do Banco Master e, por isso, é alvo dessa operação da Polícia Federal, que, segundo essa apuração mais detalhada sobre essa operação que acontece nas ruas de Macapá, que é a capital do Amapá, hoje a gente tem 4 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos, sendo que dentre aqueles que são os alvos, a gente tem o diretor-presidente da Amapá Previdência, que é o Jucildo Silva Lemos, e 2 membros do Comitê de Investimentos da Amprev. Então, dando mais um passinho à frente, a gente já indicava, à época da operação que mirou a Rio Previdência, de que a tendência era de que a Polícia Federal fizesse novas operações mirando outros estados e municípios que fizeram esses investimentos, de maneira a entender o porquê dessa alocação tão específica em Banco Master, tão abrangente em tantos estados e municípios, sendo que o padrão de gestão desse tipo de fundo
precisa ser, como a gente vinha contando por aqui, um padrão que visa ativos mais seguros e que você consegue ter uma garantia de que mais à frente vai conseguir pagar esses aposentados. Vale a gente fazer a menção por aqui sobre alguns outros estados e municípios que também fizeram esses investimentos. São dados que a gente obteve chama atenção, né, Danilo? Por Chama qual atenção. motivo todos esses estados e cidades decidiram colocar o dinheiro justamente no Banco Master? Perfeito. Vou contar aqui com a ajudinha dos nossos dados que a gente colheu junto ao Ministério de Previdência Social. A gente tem o Rio Previdência, como mencionei, o que mais investiu, quase R$1 bilhão. Na sequência, Fundo do Amapá, R$400 milhões. Na sequência, entre os estados, aparece o estado do Amazonas, R$50 milhões foram investidos. Agora parto para as cidades. A gente tem Aparecida de Goiânia, em Goiás, 40 milhões. Araras, aqui no interior de São Paulo, 29 milhões. Cajamar, também no interior de São Paulo, 87 milhões. A capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 1,2 milhão. Congonhas, em Minas Gerais, 14 milhões. Fátima do Sul, 7 milhões, que fica no Mato Grosso do Sul. Jataí, também no Mato Grosso do Sul, 2,5 milhões. A capital de Alagoas, Maceió, 97 milhões. Já chegando ao fim, Paulista, em Pernambuco, 3 milhões. Angélica, no Mato Grosso do Sul, também 2 milhões. Santa Rita do Oeste, no interior de São Paulo, 2 milhões. Santo Antônio de Posse, também aqui no interior paulista, 7 milhões. E São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul, 3 milhões, uma lista extensa, portanto, de estados e municípios que fizeram esses investimentos que se somam a essas teias. Opa, olha aqui. Exatamente, essa é a lista que a gente contava agora, que consta na nossa matéria dinheiro, publicada no portal. E aí fica aquela dúvida, né, Danilo, porque as pessoas que têm esse dinheiro de previdência e que foi alocado para um investimento, que é um rito que é comum de ocorrer, mas só que chama atenção porque tantas pessoas no Banco Master, as pessoas provavelmente deve ficar com sentimento. E o meu dinheiro vai voltar em qual momento, né? Quem é que assegura isso? Porque o FGC assegura os investimentos em CDB, que aí é a gente, por exemplo, como pessoa física, investindo em CDB. Isso aqui tem uma coisa da gestão pública. E aí, dependendo, é o próprio cofre de gestão pública que vai ter que arcar com isso. Exatamente. E mais do que isso, né? A gente tem, por CPF, por CNPJ, um limite de R$250 mil, que é bastante ultrapassado por essas cifras que a gente vê aqui ao lado. Ó, tanto que a gente tem aqui, o Danilo citou o Rio de Janeiro, falou que o Rio de Janeiro foi o primeiro lugar. Em segundo, a gente tem o Amapá. Tem a matéria aqui para vocês, só para ressaltar, tá? É dessa semana. O governo da RJ pode arcar com um rombo no Rio Previdência. No caso Master, que teve o Rio Previdência, o presidente afastado, inclusive do cargo. E como o Danilo falou, olha aqui, gente, 970 milhões de reais. Que se der um BO, a responsabilidade é do governo responsável pelo assunto. Exatamente. E que vai ter que tirar de dinheiro público para compensar isso. Então é problema com CDB envolvendo o Banco Master, com Previdência envolvendo o Banco Master, sem contar a grana do Banco de Brasília, o BRB, que era a negociação que eles fizeram com o Banco Master, e estima-se que o rombo seja de 5 bilhões de reais. E o governo do estado vai ter que tirar do cofre dinheiro público e bancar toda essa lambança envolvendo aqui o Banco Master. Muito dinheiro, todas as matérias no site, né, Danilo Moliterno? Todas no site, e é o dinheiro do contribuinte pagando o que a gente pode dizer que é, no mínimo, escolhas suspeitas de investimento. Muito bem, vamos aqui em frente com mais notícias. Danilo Moliterno com a gente aqui no Live CNN.